Bom, vamos lá. Eu sou o Gustavo, eu entrei na Finance junto com o pessoal aí no... Foi ano passado ou 2018? Acho que foi 19, né? Eu até pouco tempo atrás estava estagiando em IB, eu fiquei lá, entrei em novembro de 18, novembro de 19, e fiquei até junho de 2020, comecinho de agosto. E aí agora eu saí e eu tô trabalhando numa empresa familiar, uma empresa da minha família, acabei meio que assumindo o negócio aí. Faço engenharia de gestão. Sou eu? Oi, gente, sou a Júlia. Eu entrei ano passado também, 2019, no Finance. E tô no BCT ainda, pretendo fazer engenharia de gestão, né? Como todos nessa luta. Não sei se vai dar certo. E comecei a estagiar faz um mês no CIT, na área de sales. E é isso. Prazer pra todo mundo. Então, agora é minha vez. Eu sou o Daniel, eu estava até agora em engenharia de gestão, acabei trocando para economia, porque está um pouquinho difícil de puxar matéria, né? E desde que eu entrei na Finance, o principal foco tem sido as competições. Eu fui semifinalista da LTS, de quase 300 grupos, a gente escolheu os 16 melhores. E o principal foco acaba sendo análise de empresa, próximo do que ele estava falando, valuation. Então, passar um pouco isso para vocês. Boa. Presente na tela aqui? Pode ser, toca o pau. Tá. Não é que eu sou meio velho para mexer com isso, então é um pouquinho confuso. Ó, tá certinho? Tá mostrando certo aqui para todo mundo? Tá. Então, vou passar aqui os trequinhos bonitinhos já. Vou mostrar a sua arte. Vai comentando quando você precisa passar do slide. Beleza. Bom, gente, antes de mais nada, queria deixar claro aqui que a ideia não é que ninguém sai do pitch sabendo fazer um valuation assim perfeitamente, né? Mas sim que vocês conheçam os principais conceitos por trás e entendam a base, né, disso aí. Pode passar. Tá, primeiro a gente vai começar falando sobre a natureza do valuation, né? Que não pode ser considerado uma ciência exata, porque depende de um julgamento individual e é muito subjetivo, já que dois profissionais podem acabar escolhendo métodos diferentes e chegando em resultados diferentes para a mesma empresa. E não tem certo ou errado. A ideia é chegar em um valor que faça sentido e que seja coerente conforme aquilo que você está analisando. Tá, aqui a gente explica um pouquinho da diferença entre preço e valor, né? O preço é determinado após a colocação do ativo à venda no mercado aberto. Já o valor é determinado no contexto do mercado em que aquilo está inserido. Então, eles podem variar porque o valuation não captura necessariamente as situações únicas do comprador e do vendedor, como sinergias operacionais, financeiras, disponibilidade de informações, fundos disponíveis para compra e motivação específica do participante. Por exemplo, o preço ele pode ser influenciado pela acessibilidade, tipo, se o comprador tem dinheiro suficiente, pode obter financiamento ou não, ou questões específicas do vendedor, se ele está com pressa para vender, pode passar. Só um minutinho. Alguém tem uma dúvida? Desculpa, eu não sei se eu estou falando muito rápido. Vou pedir para o Gustavo, enquanto você não estiver falando, Gustavo, isso, dá um, porque tá vindo som. Pode continuar, Júlia. Que não seja corona. Foi só engasguei aqui. Tá, aqui a gente tem a diferença entre o valor da empresa e o valor patrimonial. O valor da empresa é a soma das reivindicações de todos os detentores de título
dívidas, acionistas, etc. E ele pode ser definido tanto pelas fontes de financiamento, né, que é esse lado esquerdo aqui do desenho. Ai, que ruim, porque não dá para... Vixe, peraí. Enfim, tanto pelas fontes de financiamento, né, que seria a dívida líquida mais o valor patrimonial, ou pelos ativos de uma entidade, que é o capital de líquido, ativos fixos e outros ativos. Já o valor patrimonial é o valor diretamente atribuído aos acionistas ou proprietários do patrimônio líquido que está dentro do valor empresarial. Meio confuso, né? Mas acho que deu para entender. Tá. Agora, a gente vai entrar no primeiro método de valuation, que é o fluxo de caixa descontado, e o Daniel vai explicar. Como a Júlia falou, não dá para sair daqui já sabendo fazer uma puta de uma modelagem, porque é um tema que é bem complexo. Cada tópico que a gente aborda aqui, eu acho que daria para dar uma aula sobre ele, porque é realmente difícil. Eu sei que tem gente já que já manja pra cacete aqui entre os trainees, mas o foco é explicar os conceitos, os principais conceitos para fazer entender como que funciona um DCF, que pelo menos para mim e para o pessoal que conversei, para entender como que funciona como que funciona o DCF, assim, o início do estudo, para mim foi a pior parte, acredito que para todo mundo que começou a estudar também. Então, essa coisa feia aqui essa fórmula aqui é a fórmula do DCF, que é a somatória dos fluxos de caixa trazidos a valor presente. Então, imagina que eu tenho uma empresa e essa empresa aí eu tenho expectativa que ela gere um tanto de caixa pelos próximos anos. Só que para um acionista querer entrar nela, ele vai querer uma recompensa para tomar esse risco de investir na minha empresa e não em qualquer outro negócio. Então, essa recompensa que ele vai estar tomando vai ser a taxa de desconto, que é o K ali da fórmula. Mas a gente vai explicar um pouquinho melhor isso. Então, imagina que cada moedinha dessa, eu tentei mostrar isso aqui de uma forma bem gráfica para vocês como funciona. Imagina que cada moedinha é um fluxo de caixa da empresa e a caixinha vermelha é como se fosse uma entrada onde passa esse fluxo de caixa e ele é trazido a valor presente. Então, ele vai estar aqui o ano 1 vai ser descontado uma vez, o ano 2 vai ser descontado 2 vezes, e o ano 3 descontado 3 vezes, e assim vai até o ano 5, e depois vai ter o valor terminal, que vai ser Imagina que uma empresa... vai ser depois que a empresa... depois do período analisado da empresa, vai ser o quanto que a gente vai pagar pelo crescimento da empresa após o tempo de análise. Então, imagina que estou investindo numa empresa que está em crescimento, uma empresa aí de tecnologia que está aí com CAGR de 20%. Nesse tempo de análise, depois a gente coloca aí uma taxa de 10% nela para a eternidade, assim. A gente vai pagar muito mais que uma empresa em declínio, por exemplo. Então, é para recompensar essas empresas em crescimento. E também aqui, não cheguei a comentar, mas aqui a gente está pegando um exemplo de uma empresa, um DCF de 5 anos. Mas isso aqui pode variar. Tem DCFs que a gente faz de 10 anos. Até o exemplo que eu peguei mesmo é um DCF de 7 anos. Depois que a gente traz tudo a valor presente, do primeiro ano, segundo ano, até o quinto ano, e o valor terminal que pega que é trazido a valor presente pela taxa de desconto do último ano, a gente soma todos esses valores presentes e chega no Net Present Value, que seria o valor do DCF. Ô Dani, rapidão, só para complementar. Quanto mais distante você for prevendo esses fluxos de caixa, a tendência é que mais incerto fique o seu valuation. Sim. Por quê? Imagina, por exemplo, a gente está no ano de 2020, estamos em meio a uma pandemia, já tem aí 6 meses. Ninguém nunca ia prever isso lá em 2015, entendeu? Então, quanto mais você projeta,
a tendência é que mais incerto fique o seu valuation. Sim, sim. Na maioria das vezes, mesmo é de 5 anos o valuation que é feito. E aqui tem que trazer de uma forma um pouquinho mais prática. Então, imagina a caixinha vermelha do slide anterior, do fluxo de caixa futuro descontado do valor presente. Imagina, é a mesma caixinha aqui. Então, aqui a gente tem o fluxo de caixa de 100 para o ano de 2020 e a gente está descontando ela uma taxa de 10%, que seria 1 mais 10%, 1,10. E como é o primeiro ano, então a gente está só levando a primeira. Ó, nesse primeiro ano, o dinheiro, esse fluxo de caixa vai estar valendo para a gente 91. Para o segundo ano, como vai ser descontado 2 vezes, vai acabar valendo menos. Então, para um segundo ano, esse fluxo de caixa vai estar valendo 83. E assim vai indo vai sempre diminuindo o valor, porque R$100 em 2024 vale muito menos do que hoje, em 2019. Vale muito menos que em 2020, por exemplo. Então, é para isso que serve a taxa de desconto. E o valor terminal aqui a gente definiu em 300, mas é só um exemplo, e a gente descontou ela exatamente da forma como foi feito em 2024. Mas a gente explica como chega nisso mais pra frente. E o valor do DCF vai ser de 565, que vai ser a soma de todos esses valores. Isso aqui é a aparência do cálculo do DCF, que acredito que deva parecer um pouco confuso para a maioria, mas vocês conseguem ver o mouse? Gustavo, Sim, Júlia? sim. Sim, dá sim. Então, isso aqui foi o que a gente viu até agora, esse pedacinho aqui. Isso aqui são os fluxos de caixa. Aqui, nesse caso aqui, a gente pegou de 2015 até 2022. É um pouquinho antiga. Isso aqui era o DCF do Alibaba de 2015. Então, o tempo projetado foi de 2015 até 2022. Esse aqui são os fluxos de caixa. E embaixo é ele descontado ao valor presente numa taxa de 9%. Então, e aqui o Net Present Value, que é a soma de todos esses fluxos de caixa aqui. Embaixo está o valor terminal, que eu também mostrei ali atrás. E está aqui o valor que a gente chegou no valor terminal. E trazendo ele ao valor presente, vai dar esse valor aqui. E esse aqui é a soma do valor terminal com os fluxos de caixa, que vai dar esse 1 milhão e pouco. Dá para ver que só de valor terminal é praticamente 80% do valor da empresa. Geralmente é bem alto mesmo, 70%, 80%. É difícil dar menos ou mais que isso. Complementando aí também, é que aqui a gente está fazendo uma análise do Alibaba, né? Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia teve um crescimento exponencial, tipo, nos últimos anos, e isso acabou sendo repassado para a perpetuidade. Normalmente, Sim. quando a gente faz, por exemplo, quando estava no banco, a gente projetava acompanhando em linha com o PIB, independente do setor, para ficar algo mais palpável, mais pé no chão. Mas vai muito da análise, como a gente falou, não é uma ciência exata, então vai depender muito de quem está projetando, como está projetando, onde quer chegar. Sim. E aqui em cima seria o cálculo dos fluxos de caixa, só que é um pouco mais difícil de chegar nesse valor aqui, que aqui já depende de toda a modelagem que foge um pouquinho do escopo do que a gente está apresentando. Então, a gente vai passar um pouquinho por cada um desses tópicos. Ô, Daniel, Oi? rapidinho, deixa eu fazer uma menção aqui. Gente, no valuation entra assuntos de matemática financeira e de contabilidade que já foram dados antes para vocês, tá? Exemplo aqui, no caso aqui que o Daniel está mostrando para vocês, no fluxo de caixa livre para o investidor. Nessa continha aqui,
Todas essas contas aqui, se você puder mostrar ali, o Daniel, por favor, você que está com o mouse, entra o EBIT, que vocês já viram, a depreciação e amortização, o CAPEX, o capital de giro, para montar a continha, beleza? Então, assim, para chegar no valuation, precisa saber matemática financeira, contabilidade, que foram assuntos que vocês já têm uma base, assim, pelo menos que vocês já viram. Pode continuar, Daniel. Sim, sim. Aliás, se vocês quiserem depois, dá para fazer uma série de aulas onde dá para mostrar melhor sobre contabilidade, sobre valuation, que dá para mostrar sobre modelagem. Aí, depois, se tiver interesse, é só dar um toque aí para a gente, o pessoal da diretoria, que a gente corre atrás disso. E aqui a gente começa falando sobre a taxa de desconto e perpetuidade. E uma das formas de calcular a taxa de desconto é pelo custo médio ponderado de capital, ou Weighted Average Cost of Capital, ou WACC, que é a média ponderada do Cost of Equity e do Cost of Debt, que na prática essa formulazinha, e isso aqui também dá para ter uma aula inteira sobre isso, dá para ter umas boas aulas inteiras sobre isso, mas simplificando, é a porcentagem do financiamento que é dívida, multiplicado pelo custo da dívida, e a porcentagem do financiamento que é patrimônio multiplicado pelo custo pelo cost of equity, pelo cost of equity. E explicando um pouquinho melhor sobre o que é o cost of equity e o cost of debt. O cost of equity é geralmente calculado pelo Capital Asset Pricing Model, ou CAPM. E eu acho que eu nunca vi ser calculado de outra forma, não sei se o Gustavo já viu sendo calculado de alguma outra forma. A gente usa bastante isso mesmo, o CAPM. Acho que é mais normal. E ele é a taxa de dívida de risco mais o prêmio do risco do mercado. Então, o risco do mercado menos uma taxa livre de risco multiplicado pelo beta da companhia. Então, é multiplicado pela taxa de risco da companhia. E cost of debt seria também a taxa livre de risco mais o debt margin, que seria os juros que a companhia paga pelas dívidas. Mas isso aqui é algo que também a gente não vai entrar muito a fundo também. No cálculo dos fluxos de caixa, existem dois tipos de fluxo de caixa livre, que seria o Free Cash Flow to the Firm, o FCFF, e o Free Cash Flow to Equity, que seria o FCFA. E Free Cash Flow to the Firm leva em consideração o valor da dívida, enquanto o FCFA exclui o valor da dívida. Essa aqui é a forma de calcular. Essa aqui é quando utilizar cada um dos dois. Então, quando a razão da dívida e do patrimônio da companhia no futuro é conhecida, é interessante usar o Free Cash Flow to the Firm. Quando a companhia está numa situação tributária normal, quando você quer precificar toda a companhia, quando a companhia não tem restrição na estrutura de capital. E o Free Cash Flow to Equity quando você vai avaliar só para os acionistas finais, quando você está excluindo os credores de débito da empresa. Quando é difícil separar o financeiro das operações, como serviços financeiros. Mas, assim, não existe uma regra tão clara de quando usar cada um dos dois. Já vi, paper de research da mesma data. Acho que uma era do JP Morgan e outra do UBS, então duas casas bem grandes. E uma
para a mesma empresa, a mesma data, uma usando o FCFF e outra usando o FCFA. Então, acho que é difícil ter um caso em que é obrigatório, muito certinho, você tem que usar um dos dois. E o Free Cash Flow to the Firm você vai calcular com o VEC, porque você está considerando os efeitos da dívida. Então, você está calculando tanto a dívida quanto o patrimônio da empresa. E o Free Cash Flow to Equity, você está excluindo o efeito da dívida, então você não vai considerar o Cost of Debt, você vai considerar só o Cost of Equity. E Free Cash Flow to the Firm está relacionado com Enterprise Value, está considerado com todo o patrimônio da empresa, tudo que a empresa está considerado os efeitos da dívida, enquanto o Free Cash Flow to Equity exclui os efeitos da dívida, então vai ser só o Equity Value. E por último, o valor terminal, que é o valor que a gente já explicou, que é o valor do ativo além do período do fluxo de caixa. Então, tem vários métodos para quantificar isso, mas também eu acho que eu nunca vi sendo calculado de outra forma que não seja o Gordon Growth Model. Tem algum comentário, Gustavo? Não, tranquilo, é o que a gente costuma usar também, porque é uma forma desse cara aí, Gordon, que ela é bem boa, reflete bastante o valor terminal. É bem bacana. Sim, aqui seria o último cash flow, o último fluxo de caixa, com a taxa, dividido pela taxa de desconto menos o valor terminal. Então, isso aqui vai dar um valor muito pequeno embaixo. Por exemplo, imagina que eu tenho uma taxa de desconto de 10% e um valor terminal de 5%. Então, vai ser o último fluxo de caixa dividido por 0,05, que vai dar um valor gigante, que vai representar 80% do valor da companhia. Como aconteceu ali no caso do Alibaba. E ficou claro para vocês o conceito do DCF? A parte do fluxo de caixa termina aqui. Ô, Daniel, Oi. eu tenho duas perguntas aqui. O Gregor, ele não entendeu assim, o cálculo do valor terminal. Você vai definir uma taxa. Você vai definir uma perpetuidade, que vai ser. Isso aqui é a perpetuidade. Nesse caso aqui foi 3%. Então, aqui a gente vai pegar o último fluxo de caixa. Imagina que 2022 tem esse fluxo de caixa aqui de 94 mil. Então, a gente colocaria aqui o 94 mil. Aqui seria 9 menos 3%, que daria 0,6. Então, se a perpetuidade fosse maior, daria 0,5, 0,4, iria cada vez se aproximando mais da taxa de desconto, que daria num R menos G menor. Então, dividido por um número menor, vai acabar subindo o valor terminal. Ficou claro a explicação? E o Igor, ele está perguntando, a inflação não entra no cálculo do DCF? Entra principalmente no Cost of Equity. Você usa bastante quando você vai determinar a taxa de retorno. A gente pode fazer uma modelagem em valores reais ou nominais. Sim. Então, por exemplo, como eu dei exemplo do PIB, quando a gente faz o crescimento na perpetuidade pelo valor do PIB, aí ou a gente pode fazer nominal ou real. Então a gente tem que projetar também tanto o PIB quanto a inflação
e tirar esse valor para o crescimento na perpetuidade. É como a gente fazia no banco, pelo menos. A gente pegou, no caso, a gente calculou o cost of equity levando em consideração a diferença de inflação dos Estados Unidos, que seria algo mais livre de risco, com o Brasil. Então, a gente usou isso para calcular o prêmio do Brasil. E também a gente também pode usar a inflação para calcular na hora de modelar, para calcular o crescimento da empresa, a gente pode fazer por elasticidade do PIB. No caso, o modelo que eu fiz via varejo, a gente fez por elasticidade do PIB, mas isso daí fica em modelagem. Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Só para complementar aí, como a gente comentou, o valuation, assim, ele precisa de muitas premissas. Então, como que é feito, por exemplo, em um banco? Como que a gente fazia lá? A gente tinha a área de macroeconomia, que já trabalhava em cima de projeções do PIB, inflação, crescimento de setor do mercado, e a gente utilizava todas essas premissas nos nossos modelos. Então, era tudo meio que construído em conjunto. Então, tudo que vocês tiveram de contabilidade, de matemática financeira, até de macroeconomia, são tópicos que eles são aí utilizados e abordados em valuation. Sim, sim. Bem, então acho que eu já entro na tua parte aí, Gustavo. Beleza. Teve mais alguma dúvida? Acho que fechou, né? Boa. Não, pode continuar. Bom, agora a gente entra na parte de múltiplos. Os valuations por múltiplos, como que eles são utilizados? Então, por exemplo, você como investidor, na hora de comprar uma ação, você faz um valuation por múltiplo. Por que você compra uma empresa que tem um PL de 20, ao invés de uma empresa que está com PL de 30? Isso você está fazendo um valuation por múltiplo. Você está pegando o múltiplo de uma empresa e comparando com o múltiplo de outra. Então, quais são os prós e os contras dessa avaliação? Os prós e os contras, na verdade, vai ser assim muito também do ponto de vista, mas os prós, as informações elas são fáceis, elas vêm do mercado e isso acaba trazendo expectativa atual. Então, você não deixa de fora algum cenário, entendeu? Então, por exemplo, se o mercado está muito otimista, você não vai subvalorizar a sua empresa a partir de um valuation por múltiplo. Mas, ao mesmo tempo, você leva em consideração muito otimismo ou pessimismo, dependendo do período. Boa vez para 200k. Exatamente. Ele é muito fácil de ser mensurado, então você consegue, por exemplo, a partir de uma DRE, você já consegue tirar os múltiplos e pegar com empresas comparadas de diversos sites aí. Você já consegue chegar num valor relativo. E o contra desse ponto é que algumas empresas você tem muita dificuldade de encontrar múltiplos. Então, até estava pensando alguma coisa, eu pensei, por exemplo, uma empresa funerária. Caiu no colo lá uma funerária que quer fazer um M&A, quer ser vendida ou quer comprar uma outra funerária menor. Para a gente encontrar múltiplos desse mercado, vai ser algo muito complicado. A gente vai ter que levar para questão de saúde, crescimento populacional, taxa de mortalidade, é o que a gente imaginaria como que daria para trabalhar em cima. E, bom, eu acho que basicamente é isso. Acho que eu passei por todos os tópicos, baseado em informações do mercado. Acho que é isso aí. Passa para o próximo, por favor. Aí, quais são as etapas de um valuation por múltiplo? Primeiro então, vamos criar um cenário aqui, que você trabalha em um banco de investimentos, você está na área de M&A, de fusões e aquisições, e você tem uma empresa que você já fez o DCF, e agora você vai fazer um valuation por múltiplo, até para usar como comparação, para ver se o preço que você chegou no seu DCF está bacana. Então, você vai primeiro pegar algumas empresas que são do mesmo setor, que compartilham o mesmo nível de receita, estão na mesma região geográfica. Você vai pegar os principais indicadores financeiros e múltiplos desse mercado, dessa empresa,
Você vai classificar essas empresas e vai determinar o valuation dela. Pode passar. Como que a gente seleciona essas empresas que podem ser comparáveis? Então, a gente vai pelo perfil do negócio e pelo perfil financeiro. O perfil do negócio, a gente olha o setor que ela atua, o mercado, os produtos e serviços que ela atende, que ela oferece, o consumidor e o mercado final que ela atende, os canais de distribuição que ela atua e também onde que ela está localizada geograficamente. Perfil financeiro, você vai pelo tamanho dela, então, por exemplo, uma métrica muito fácil de usar é a quantidade de receita que ela consegue gerar, que ela obtém. É difícil comparar uma empresa que fatura 100 mil reais no ano com uma empresa que fatura 100 milhões. A lucratividade, o perfil de crescimento, o retorno sobre o investimento dessa empresa e o endividamento e a alavancagem dela. Aí o tamanho. Bom, é como eu mencionei, a gente vai ver aí pela receita, pelo lucro bruto e já vamos começar a utilizar alguns múltiplos. O EBIT, o EBITDA, que ele pode sim ser utilizado como uma métrica aí, talvez até como um múltiplo. Às vezes você compara só o EBITDA de empresas e também a margem EBITDA. Dá para passar para o... deixa o pessoal dar uma lida, qualquer coisa. Foi isso. Boa. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui que era bacana passar. É que aqui está bem relacionado com os tópicos que a gente viu já em contabilidade. Ele está explicando um pouquinho o que seria cada um. Sim, sim. Então, aí também são alguns múltiplos que a gente viu também em contabilidade, alguns múltiplos que a gente já utiliza, isso ainda selecionando as empresas. Então, eu vou procurar empresas que têm margem bruta parecida, margem EBITDA parecida, margem líquida parecida. Aqui já está também os retornos que a gente calcula a partir da DRE, do balanço patrimonial aí, que a gente também abordou nesses tópicos em contabilidade. Posso passar? Pode. E aqui a parte de endividamento. A gente também comentou sobre alavancagem no pitch de contabilidade. Então, é bem importante que a gente analise empresas com alavancagem, o endividamento delas bem parecidos, porque uma empresa muito alavancada, ela tanto pode não ser tão saudável financeiramente, como ela também pode ter certa vantagem, porque ela está com um balanço aí muito encharcado por empréstimos e financiamentos. Então, ela consegue até às vezes obter um crescimento maior do que outras por conta dessa alavancagem. E aí o rating que vai classificar de acordo com o risco dela. Isso vem das agências de rating normalmente. Agora a parte dos múltiplos. Como eu comentei, o PL, uma coisa que eu acho bem bacana do PL é que para mim até abriu bem a mente. Então, por exemplo, vou pegar até esse exemplo. Quando a gente fala que uma empresa tem um PL de 15, significa que quando você compra uma ação, você se torna acionista da empresa, você se torna sócio dela, o que a gente imagina? Que um PL de 15, ele significa que em 15 períodos você teria o retorno do valor da ação a partir dos lucros dela. Então, aqui não está com valores. Mas, por exemplo, uma empresa que vale 150, ela tem... Peraí, deixa eu ver. Ela está valendo 150 milhões e lucra 10 milhões por ano, por período. O período, no caso, seria o ano. Então, quer dizer que em 15 anos eu teria o retorno sobre o valor que eu paguei, 150 milhões, só com os lucros dela. E é interessante também, a gente não citou a parte de perfil de crescimento, mas o índice PL, ele revela bastante qual é o que o mercado vê que a empresa está... Como que o mercado vê que a empresa está crescendo. Então, por exemplo, uma empresa já... Tu pega uma Eletrobras aí que deve estar com PL de quê? 4?
Enquanto uma Amazon, por exemplo, está com um PL gigantesco, porque o pessoal espera que o crescimento da Amazon seja grande para diminuir esse PL que eles pagaram na época. Inclusive, utilizando isso aí, essa explicação que você fez, eu peguei um exemplo aqui bem bacana, que foi o IPO da Pets, aí não sei se todo mundo pôde acompanhar. Então, todo mundo estava falando de um PL de em torno de 60, salvo erro, alguma coisa do tipo. Mas eles não pegaram o lucro desse ano, já pegaram o lucro projetado para o ano que vem, para precificar o valor da ação, justamente por esse ser um ano atípico. Se você pega o PL desse ano, está em 225,84, o PL da Pets. Então, assim, você vê que o mercado já está precificando um crescimento de lucro para o ano que vem e fez valuation pro IPO em cima disso. Então é meio bizarro. Deixa eu ver, eles fizeram uma pergunta aqui, qual a diferença entre payout e PL? No PL você vai usar o lucro, no payout você vai usar a taxa de dividendos. Você vai usar o quanto que eles pagaram de dividendos anual e você vai ver qual que é o retorno disso, quanto a empresa paga dos seus lucros em dividendos. Se eu tiver errado aí, por favor, me corrijam, hein? Gustavo, eu tenho uma dúvida aqui. No valuation por múltiplos, precisa ser empresas comparáveis em relação ao seu setor, à sua indústria, e também em relação à sua alavancagem? A alavancagem tem que ser parecida? Tem que ser pelo menos parecida. Então vamos pegar, por exemplo, construtoras, empresas de real estate aí. Se você pega uma empresa muito alavancada, como por exemplo uma Gafisa, até deixa eu pensar em outra empresa que está bem alavancada. Vocês lembram de mais alguma? Bom, enfim, vamos usar como, por exemplo, a Gafisa. Ela está com a dívida líquida dela muito alta e estava inclusive gerando prejuízo. Então a alavancagem dela está bem alta. É difícil você comparar com outra construtora que está com a DRE, o balanço dela saudável, porque o valuation da Gafisa ele não pode ser parecido com, por exemplo, da Cyrela, que tem uma saúde financeira bacana, entendeu? Então, na alavancagem, você já consegue filtrar isso. Boa. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aí. Então, o Gabriel comentou aqui bem bacana. Então, o payout não seria a forma mais confiável quanto ao retorno futuro de investimento, porque não é todo o valor do lucro líquido que se transformaria em provento para o acionista. Exatamente, aqui a gente está falando de investimento. Se você for considerar um investimento que você já pretende sair lá na frente, você pode sim usar o payout, que eu acho que ele é mais preciso. Agora, para fins de valuation, a ideia de que você compraria a empresa, você se tornou acionista, sócio dela e não vai mais vender, entendeu? Então, você calcula o valuation dela, indiferente se for para múltiplos, se for de CF, como se você fizesse parte da empresa até o fim dela. Pode passar aí. Pessoal, tem mais alguma dúvida, não? Enquanto não, né? Bom, aqui a gente trouxe alguns outros múltiplos que são bem utilizados, então é muito comum você ver EBITDA, que é o Enterprise Value sobre EBITDA. Ele reflete bastante o quanto que você está pagando pelo valor da empresa em comparação à geração de caixa dela. O EBITDA ele é muito utilizado para ser assim, para você ter uma síntese do quanto que a empresa gera de caixa. Não é uma medida 100% perfeita, porque o EBITDA ele não se converte em fluxo de caixa, mas ele é bem parecido. Muitas vezes ele chega bem próximo. Então é bem utilizado para isso. E aqui, ó, acho que é até bacana vocês darem uma lida aí.
que, por exemplo, o Dani acabou destacando aqui quando que é interessante usar um em comparação ao outro. Então, por exemplo, o EV/EBIT, ele é interessante usar em empresas públicas ou em companhias que têm muito CAPEX, que elas fazem muito investimento em expansão aí de capital. Ou quando não há depreciação e amortização. O EV/receita, em alguns setores em companhias com uma lucratividade baixa ou que não gere fluxo de caixa. O EV/receita pode ser utilizado. Qual que é o próximo aí? A gente pode passar. E aqui a gente colocou mais ou menos um processo de como funcionaria para você chegar nessas empresas que seriam bacanas você comparar. É claro que assim, muitas vezes você não vai fazer um trabalho tão aprimorado nessa parte de classificação, até porque você quer fazer algo rápido. Então, você vai pegar empresas do setor financeiro e comparar com empresas do setor financeiro. Então, você vai comparar Itaú, BTG, XP, Bradesco, todas elas no mesmo pacote, independente de como elas atuam no mercado, que são de formas diferentes, mas muitas vezes a gente vai utilizar isso como métrica. Mas aqui, se você segue esse passo a passo, você chega num filtro bem bacana no final. Posso passar? Pode passar. E aí, depois disso tudo, a gente chega no valuation a partir dos múltiplos. Que a gente vai chegar nas comparações. Então, por exemplo, a gente chegou em 5 empresas que seriam comparáveis. As 5 tem o PL entre 8 e 10 ali. A gente vai tirar a média mediana desses valores e vamos determinar o múltiplo da nossa empresa de acordo com esse múltiplo que a gente chegou. Nisso também, por exemplo, como no banco onde eu trabalhava, a gente fazia muito deal com empresas do middle market, que não tem capital aberto, são empresas menores, médias e empresas aí, empresas familiares. Então a gente, inclusive, acabava descontando um prêmio por ela não ter uma governança corporativa de excelência, não ter capital aberto. Então a gente descontava isso no múltiplo. Então a gente tirava, por exemplo, um múltiplo que é muito utilizado, como eu comentei, é a quantidade de vezes EBITDA. Então, por exemplo, uma empresa negocia 7 vezes EBITDA. Então a gente colocava para uma empresa do middle market, 5 vezes EBITDA seria o valor justo dela. Eu até separei um exemplinho para mostrar para vocês depois. E aqui a gente faz uma comparação a partir do valuation por múltiplos aí. A gente pegou os setores lácteos, separou algumas empresas de processadores de carne, BRF, JBS, Marfrig e Minerva. A gente pegou o preço por ação, o valor da firma, o valor do mercado e a estimativa do EV/EBITDA para 2015 e 2016. Aqui foi selecionado algumas empresas de fora, lácteos, porque não tem nenhum comparável muito próximo do Brasil. Então, Principalmente Brasil, capital aberto, né? Sim. E no Brasil, como a gente está falando de vigor, os mais próximos que a gente tem seriam esses processadores de carne. E próximo selecionando a range do múltiplo. Isso aí. Então, em tese aí no nosso valuation, a vigor deveria valer entre 8,4 vezes a 9,4 vezes. Acho que a gente está falando de EV/EBITDA, né? Sim. E não tem muita regra para calcular o range. É um negócio que assim, eu acho que deve gerar bastante dúvida. Mas você pode pegar, por exemplo, a mediana e a média para selecionar. O importante é o range fazer sentido. Você pode pegar a mediana, a média, você pode usar as empresas mais próximas para fazer, para colocar aqui nessa tabelinha e usar um range ali pelas empresas mais próximas que você selecionou. Então não tem muita regra. O importante é fazer sentido. Na real que assim, até falando um pouco do outro lado da mesa, o valuation, ele é
é bem complicado, porque em tese a gente chega onde a gente quiser. Então, se eu quiser fazer que uma empresa valha $1 trilhão, a gente consegue fazer. Então, o que vai realmente determinar se o teu modelo ele faz sentido, se é um modelo bacana, ele vai ser em cima das suas premissas, das suas projeções. Então, por exemplo, como que funciona em um challenge? O pessoal muitas vezes nem vai olhar para o preço final que você chegou de uma ação, o preço final que você chegou de uma empresa, mas sim como que como que foi o passo a passo até você chegar nesse preço, nesse valor. Então, você vai, como a gente comentou, você vai utilizar projeções de macroeconomia, você vai ver se o crescimento da empresa ele faz sentido porque ela está expandindo para um outro território, então ela está uma empresa brasileira que está começando a atuar nos Estados Unidos, você vai expandir o mercado dela, você vai ver como que vai funcionar os custos dessa empresa, se vai ser escalável, se ela consegue conter o custo enquanto escala a receita. Tudo isso eles vão olhar em consideração, entendeu? Até você chegar no seu valuation final. Acho que aí acabou, né? Acho que tem mais um slide. Não tem, esse aqui é já ótimo. Aí é o valor que a gente chegaria a partir desse range, dos ranges que a gente determinou. Que isso, mano? Como que vocês querem fazer? Quer dar uma pausa, Rodrigo? Ou pode terminar? Falta um pouquinho também. Cara, Não sei se o peraí que pessoal tem dúvida. eu fiquei meio confuso nessa última parte aqui. Bota Manda o slide, por favor. Depois de você achar o range, no caso aí pro próximo slide, o que tem que ser feito? Você chegou em É só onde? uma síntese Isso. Manda aí, Dani. É só uma síntese do que foi falado aqui. A gente seleciona essa range. Então, a gente selecionou a mediana de 2015 com a mediana de 2016. Geralmente, você vai usar para calcular o valuation por múltiplo, principalmente do... desculpa, é um negócio que a gente não comentou aqui. Esse aqui também é de 2014, assim como o Alibaba. Então, o ano base dele é 2014. Então, a gente está... Esse 2015 e 2016 já é projeção. Geralmente, você exclui o ano que você está fazendo, pega do ano seguinte e do segundo ano seguinte para fazer a projeção. Mas não é regra você pegar, por exemplo, a mediana de 2015 com a mediana de 2016. Pode pegar a média de 2015, mediana de 2015. O importante é a range fazer sentido. Aliás, esse exemplo aqui, acho que foi até do LIT, se não me engano. Depois, a gente chegou nesse range de 8.4 a 9.4. E a gente vai chegar no valor da firma, multiplicando o EBITDA pelo... Calma. Multiplicando o EBITDA pelo múltiplo, e a gente vai chegar no Enterprise Value, descontando a dívida líquida, como a gente comentou lá em cima, e depois a gente vai chegar no valor de cada ação e vai dividir pelo número de ações. Dividindo pelo número de ações, a gente tem o preço de cada ação. Ok, então peraí. Então nós achamos o múltiplo de 2015 de 2016, certo? Projetado. Aí nós multiplicamos pelo o EBITDA, também projetado, referente a 2015 e 2016, e vamos chegar no Enterprise Value, o valor da firma. Esse está vermelho. Aí nós tiramos a dívida líquida, referente também aos respectivos anos projetados. No caso aqui foi pego o do último demonstrativo Pro ano de 2016 também. Pro 2015 e pro 2016 foi utilizado o último balanço trimestral, é isso? Sim. Isso aí.
Ok. Aí o resultado vai ser o valor das ações. Isso, quando deveria valer o total de ações. Ok. Se Quando divide deveria valer pelo o número valor de do total de ações que ela tem ações. negociado. Boa. Aí divide pela quantidade de ações. Aí, no Isso caso, aí. vai ter que pesquisar lá no RI, né? Tem vários sites que fornecem a quantidade de ações da empresa. E Isso nisso aí. chega no valor até que, então, a empresa deveria valer. Isso. Então, caso você estivesse optando por comprar ou não essa ação, o valor justo dela a partir de múltiplos de outras empresas seria entre 18,11 a 18,47. Se ela estiver abaixo desse preço, é compra, que ela deveria chegar nesse valor. Ou então você opta por comprar na média desse valor, se você achar que o lucro dela vai crescer. Beleza. Nessa parte de avaliação por múltiplos aqui, gente, na verdade, ela é comparada aos outros tipos de avaliação, ela é bem simples, né? É comparada aos outros múltiplos de avaliação. Então, é importante entender ela. Alguém tem alguma dúvida em relação à avaliação por múltiplos? Vai, concurso de dança. Vai. Ninguém? Ó, o Aaron ele tinha perguntado, pode explicar de novo a parte de como chegar no range de 8 vezes e tal. Um slide anterior. Na verdade, deixa eu colocar minha tela. Talvez eu acho que fique até mais fácil. Você compartilha aí? Compartilho. Essa daqui é mais da hora. Deixa eu lembrar como é que é. Por quê? Posso perguntar aqui no áudio? Talvez fique mais clara a minha dúvida, só para ver se eu entendi. Claro. Vocês dividiram o equity value das empresas que vocês encontraram com múltiplos que estejam no mesmo setor pelo EBITDA, é isso? E aí você... Era o EV/EBITDA, eu acho. EV/EBITDA, isso. Enterprise E aí Value. você... Enterprise Value, beleza. Então vocês dividiram o Enterprise Value sobre o EBITDA de empresas do segmento que vocês acharam que era relevante, semelhante à empresa, e fizeram a média, mediana e estipularam que dessa empresa que vocês estão fazendo valuation, ela tem que estar entre esse range minimamente, é isso? Se ela é realmente comparável, se você fez um bom crivo e chegou em empresas que realmente são comparáveis, ela tem que estar nesse valor, entendeu? Então, se X é negociado isso, por que Y, que é parecido com X, é próximo de X, não está sendo negociado? Acho que essa é a ideia. E aí você chega nesse range, que seria o range que a empresa deveria estar sendo negociada. Não sei se ficou claro aí. Deixa eu colocar minha tela, Agora, que eu vou... Ó, vocês estão vendo o PowerPoint aí? Tá abrindo. Aí. Ó, eu trabalhava no Banco Fator, inclusive esse é um material que é um deal que estava para acontecer ainda, então é sigiloso, tá? Por favor, não exponha nada. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente estava fazendo uma avaliação de uma empresa de energia renovável. Até adiantando aí, é assim que é mais ou menos uma carinha de um pitch de M&A, de um infomemo aí. Você tem que fazer isso daí em 2 horas. Tipo fora isso. do banco. Então vamos lá. Aqui a gente separou os múltiplos de mercado. Então o que a gente fez? A gente queria empresas de energia renovável. Como no Brasil, por exemplo, a SGT, ela tem um parque eólico muito forte, a Ômega Energia também. Agora as outras, elas têm aqui termoelétrica, hidrelétrica e também energia eólica.
Então, elas não são 100% comparáveis. Aqui, ó, por essa capacidade instalada, a gente vê o tamanho da empresa, é a capacidade de geração da empresa. Então, a SGT, por exemplo, consegue... Vocês estão conseguindo ler? Está muito pequeno, não? Tá bom. Dá pra ler, dá pra ler. Então, aqui, ó, a gente vê pelo tamanho da empresa. Então, a gente vê que, por exemplo, a Eng, ela é quase 5 vezes a ESGT. Então, a gente pegou aqui pela Bloomberg, não sei se está, peraí, aqui, ó, tá aqui embaixo, a data que a gente pegou isso, esses múltiplos, e a gente pegou o EV/EBITDA dos últimos 12 meses, last 12 months, de cada uma das empresas, quanto elas estavam sendo negociadas. Então, a SGT 7,8 vezes, a Eng 9,9, e aqui a gente tira a mediana, que chega em 9,5. Então, a empresa em questão deveria estar sendo negociada em 9,5 vezes o EV/EBITDA. Entenderam? Aí, pode comentar. Tem alguma dúvida? Peraí, Gustavo, qual que é a empresa aí que no caso está sendo, tipo assim, aí no caso está Então, fazendo valores por múltiplos para descobrir de uma empresa. Qual que seria essa empresa? é isso que é confidencial, poxa. Ah, não. Ah, tá. Ah, então beleza. Aí não dá para abrir, Não, então beleza. entendeu? E aí, a gente acabou não colocando na apresentação, mas eu vou dar uma passada rápida só para vocês entenderem também. Tem aqui o próximo slide. Então, aqui vocês veem que são os comparativos de mercado. A gente consegue comparar também por múltiplos de transações. Então, por exemplo, a gente pega uma... Aqui, vou pegar essa notícia aqui que saiu. Que a CGN comprou a Wind and Solar Energy Assets. Então, aqui a gente faz um descritivo. Eles fizeram uma compra de um campo de ativos de energia solar que geravam 540 megawatts. Isso eu acho que é megawatts hora, é alguma coisa do tipo, tá? E eles pagaram por esses ativos 10,4 vezes o EV/EBITDA. Então eles pegaram a capacidade de geração desses ativos, o valor deles, no fair value mesmo, e chegaram em um múltiplo que para eles, para a CGN, nesse caso, os ativos de energia solar e eólico valiam 10,4 vezes. Então, eles pagaram esse múltiplo, mas tem aqui, por exemplo, 5,2 vezes. E aqui, ó, a gente pode ver que são deals mais espaçados, porque é um setor meio específico, então não sai deal toda hora. E também, tipo, é ainda mais específico, só energia já é específico, ainda mais específico energia renovável. E aí a gente chega na mediana dele, que foi 10,5 vezes. Então aqui a gente tem 9,5 vezes e 10,5. Então, o valor justo dessa empresa em questão deveria ser entre 9,5 e 10,5 vezes o EV/EBITDA. E esses amarelinhos são todos que nós assessoramos lá no Fator. E aqui a gente pegou do Bloomberg, do próprio Fator e do Emes, é uma outra plataforma que a gente consegue pegar informações. Ficou claro aí? Tem uma pergunta aqui. Tem como descobrir o grau de comparabilidade entre as empresas? Aí coloca naquela sua tela, Dani, por favor, do filtrozinho, que lá que a gente colocou mais ou menos como que a gente deve filtrar. Na Pra verdade, chegar não no... tem como chegar num grau de comparabilidade, mas Ah, entendi. mas usando, vendo quais são próximos por aqueles comparáveis que a gente deu para vocês. Acho que é aqui, né? Eu acho que até o que daria para ver aí em grau de comparação é realmente o múltiplo. Então, por exemplo, se você está pegando uma empresa, você chegou aí em 10 empresas comparáveis. Aí das 10, 9 estão com múltiplo entre 8 e 10. E tem uma empresa que está com múltiplo a 2 vezes o EV/EBITDA.
essa empresa você descartaria, entendeu? Porque ela é um outsource aí, ela tá meio fora do contexto. Mas em geral é vendo, é fazendo isso aqui, é vendo quais são as empresas mais próximas, filtrando elas, fazendo uma análise setorial, fazendo uma análise pelos indicadores financeiros e vendo quais são realmente as empresas mais próximas para você chegar aqui. Eu acho que é isso aí. Alguma outra dúvida? Acho que a ideia aqui é, como a gente comentou no começo, é todos vocês terem uma noção aí de como funciona para fazer, mas valuation mesmo para aprender, eu digo, pelo menos por mim, acredito que o Dani e a Júlia aí vão compartilhar da mesma opinião, é sentando a bunda na cadeira e modelando. Então tem que ir correndo atrás, ver se você chega num valor bacana. Tem um curso que eu fiz um tempo atrás, foi meu primeiro contato com valuation foi na Udemy, que lá a gente fazia o valuation da Tesla. Nossa, eu fiquei confuso com aquilo, cara. Então, se você faz é bem bacana. Ele é todo em inglês, mas é bem legal porque ele vai projetando, por exemplo, quantas unidades, quantos carros cada unidade fabril vai ter capacidade de produzir eu acho que é antigo, então 2017, 18, 19, 20, e a partir disso ele vê quanto que é o custo, quanto que isso vai gerar de receita, ele também inclui lançamentos de novos veículos. Perguntaram o nome do curso, deixa eu pegar aqui. É o Se eu não me engano, GIB a do Finance 365. tem um curso de valuation pela Udemy, se eu não me engano. Se alguém puder confirmar. Assim, não é Tem nada sim, Rodrigo. Tem um que complexo, o né? Randy fez. É bem legal aquele curso lá. Eu tô Então, inclusive entrando no da Finance aqui, eu vou ver se a gente tem esse curso. assim, mas eles, assim, o Daniel pode confirmar para mim aí, mas eles vão ficar disponível para vocês depois do processo de training. Sim, exato. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, galera. Rapidão. Na verdade, isso aí tem vários cursos daquela mesma plataforma, não tem? Então, acho que é aquela 365 Careers, não é? É, de Investment Banking. Então, é esse do Investment Banking? É nesse Tem que ele vários. passa? Sim, tem vários outros também, mas no GIB tem. Também foi o primeiro contato que eu tive com valuation, na hora eu fiquei tipo... que é esse treco que eu tô vendo aqui? Eu acho que é esse mesmo. É The Complete Investment Banking Course. Quem quiser já ir se adiantando, mas eu vi que na Udemy da Finance a gente tem mesmo esse curso. Sim. Beleza. Galera, vamos fazer assim então, ó. Vamos fazer uma pausa agora, de uns 10 minutinhos. Eu acho que o valuation por muitos ficou bem claro. Eu acho que vale a pena explicar mais o valuation por demonstrativo de fluxo de caixa. Então, depois do intervalo, dá para nós dar uma repassada nesse. Aí nós entra com a explicação do case e o Kahoot. Beleza? Boa. Só teve uma dúvida aí do Igor. Sim. Eu não sei se eu entendi sua dúvida, Igor. Falar um pouco mais sobre opções reais. O que seria isso? É outro método.
né? Eu acho. Eu tava vendo no curso da Ambima tinha. Eu não li muito sobre ele, não, mas é outro método. É que eu acho que não é muito utilizado, e os mais conhecidos são esses dois, então a gente escolheu os principais para explicar, não ficar tão confuso também, porque já é um assunto bem complicado por si só, né? É assim, tem mais modelos de valuation, né? Mas o que é usado mesmo é esses dois. No mercado, entrevista, o que você vai encontrar esses dois. Sim. Os outros, dificilmente você vê. Foi a primeira vez que eu vi esse opções reais. Aí foi só nesse curso da Ambima. No outro que eu tinha feito não tinha só esses mesmo. Eu confesso que eu nunca vi esse método. Dei um Google aqui. Acho que eu nunca nem vi, cara. Cara, que não vi nenhum material, nenhum nada que eu peguei. Cara, acho que nem vale a pena você gastar o seu tempo com... Igor, se você quiser, eu tenho uma apostila falando desse método aí. É que não li, no caso, mas eu tenho. Eu posso te mandar. Fechou. Fazer uma Então, vamos fazer pausa, uma 10 pausa, minutinhos. 11h34 nós voltamos. 11h35, na verdade. Nós voltamos. Ó, dá tempo Eu nem peguei ainda. Dá tempo de uma partidinha de CS aí. Quem quiser, chama no lobby pro Deathmatch. Valeu. Ganhei aqui.